Olá a todos, olá a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este nosso espaço de conversa em torno de monitoria e avaliação. Conforme sabem, nós temos estado a falar sobre estas temáticas nas últimas semanas e hoje não vai ser diferente, porque vamos falar mais uma vez de um tema sobre monitoria e avaliação. Olha, vamos falar do indicador ao impacto real. E a pergunta que nos conduz hoje é simples. Como tornar a avaliação de projetos relevantes para as comunidades? Essa é uma pergunta que preocupa-nos a nós e, se calhar, preocupa a si. Se já o tema é sugestivo para si, por favor, não se esqueça de se inscrever ao nosso canal e ativar o sininho das notificações para que não perca nenhum vídeo sequer. Tá bem? Então, vamos a isso. Qual é o problema? O problema é que nós temos aqui uma tendência que verificamos de indicadores que são impostos por doadores ou agências externas. Isto é, temos uma associação que recebe projeto de um doador ou recebe dinheiro de um doador, mas que depois aquele mesmo doador vai influenciar na alocação de indicadores. Isto é, aquilo que o doador quer ver executado ou quer ver realizado por meio daquele projeto. O que vai acontecer, como consequência, é que vai haver aqui uma desconexão. Uma desconexão por quê? Porque aqueles indicadores que são impostos pelo doador, eles refletem então somente as suas próprias prioridades e não refletem as realidades e valores locais das comunidades onde o projeto está a ser implementado. Então, o que vamos ter como resultado? Vamos ter projetos que podem parecer um sucesso, com as devidas aspas. Um sucesso aonde? Um sucesso nos relatórios. Por quê? Porque esse mesmo projeto pode se dar o caso de ter falhado em gerar mudança real e sustentável no terreno. Então, o que vai acontecer é que, se nós não corrigirmos isto, vamos ter aqui um ciclo que vai sempre perpetuar o fracasso do nosso projeto. Por quê? Porque temos uma situação de imposição e depois esta imposição vai nos levar a uma situação de irrelevância. Por quê? Porque as métricas não capturam o que importa para a comunidade. E depois vamos ter uma situação de alienação. Alienação porque teremos uma comunidade que percebe ou que verifica esse processo de avaliação como um exercício burocrático e extrativo. Isto é, um exercício em que temos ali um técnico avaliador burocrata que chega com todo o seu conhecimento, com algum ar até de arrogância e que vê a comunidade como apenas um local de extrair a informação que ele precisa para alimentar o seu plano de monitoria e avaliação, ou seja, para alimentar os seus indicadores e, por esta via, justificar ao doador. E o que vai acontecer, naturalmente, é que não teremos nenhum sucesso com isso. Vamos ter um sucesso ilusório. Um sucesso ilusório porque os relatórios até podem mostrar metas atingidas, aquelas metas que o doador quer ver. Contudo, o impacto real pode ser nulo ou até mesmo desconhecido. Agora, se nós não mudarmos isso, o que vai acontecer é que, se já nos convencemos que conseguimos ter aqui um aparente sucesso porque o projeto A conseguiu, digamos assim, alcançar aqueles indicadores definidos por doador, o que vai acontecer é que podemos correr o risco de repetir o mesmo ciclo e voltarmos no futuro a cometer, ou seja, termos projetos que vão ser naturalmente um fracasso. Por isso é que a nossa mensagem aqui é que os indicadores adequados eles vão sempre perpetuar a práticas ineficazes, tá bem? Então pense nisso. A solução para nosso caso, o que nós vemos como solução é que é a prestação de contas e empoderamento. Como é que esse empoderamento ele ocorre? Ele ocorre de uma forma muito simples. Nós temos aí o modelo tradicional, temos aqui o modelo participativo. Este empoderamento só vai acontecer perante a utilização de um modelo participativo. Um modelo que valoriza a comunidade. Um modelo que coloca a comunidade no centro do processo de implementação do projeto e a sua própria monitoria e avaliação. Por quê? Porque o modelo tradicional ele é um modelo extremamente burocrático, que é este que nós temos que, digamos, nos desfazer e passarmos a usar aqui o modelo participativo. Por quê? Veja só, no modelo participativo, aliás, no modelo tradicional, nós temos o foco em prestar contas a quem? Prestar contas ao doador. Tão somente. No modelo participativo, aqui, o foco é uma aprendizagem coletiva e ação coletiva também. Significa o quê? Que
temos uma situação em que, de um lado, nesse caso, o modelo participativo, tudo começa na comunidade. E, do outro lado, temos um modelo digamos, tradicional, tudo começa de cima e desce para a comunidade. Tá bem? E aqui há uma situação em que temos a possibilidade de cometer as falhas que nós estamos aqui a dizer. Porque, em bom rigor, não vamos ter, digamos assim, uns dados tão fiáveis, ou seja, a definição de sucesso pode nos ser ilusória porque não tivemos a nossa comunidade a participar de forma ativa. E quem define o sucesso? Quem define o sucesso no modelo tradicional são especialistas externos. Conforme eu disse, temos aí um especialista externo que, sentado no gabinete, com o projeto elaborado, ele vai dizendo o que é que significará sucesso se a atividade A for realizada, como é que nós vamos verificar isto, qual é o sucesso, qual é o indicador de sucesso. Enquanto que, do outro lado, temos a própria comunidade que define o sucesso. Então, digam-me vocês, um projeto em que temos um especialista externo a definir o conceito de sucesso, e temos o outro em que a própria comunidade define o que é sucesso para si, digam-me qual destes dois projetos tem a possibilidade de ser mais sustentável. Qual? Porque sustentabilidade, no final do dia, refere-se ao quê? Refere-se à capacidade de manutenção do projeto mesmo depois do financiamento terminar. E, obviamente, um elemento é colocado aqui. O elemento que é colocado aqui é a apropriação do projeto pela comunidade. Então, como é que a comunidade vai apropriar-se do projeto quando, em bom rigor, este mesmo projeto é, digamos assim, definido tudo por uma pessoa externa? Pensem nisso. Agora, o papel da comunidade no modelo tradicional é uma fonte passiva de dados, conforme eu disse. Chega um especialista, recolhe os seus dados e vai processar a informação no gabinete e manda para quem? Para o doador. E esses dados nunca voltam para a base. Agora, o papel da comunidade no modelo participativo é uma parceira ativa no processo. Estão a perceber? A comunidade neste modelo participativo ele é, digamos assim, a parceira ativa no processo de avaliação. Em todos os momentos do processo de avaliação, a comunidade é. Aqui temos um especialista que vai ao campo, conversa com a comunidade, coleta toda a informação necessária, vai processar a informação e volta à base para apresentar a informação coletada, para verificar se aquela informação faz ou não sentido para a própria comunidade, e a comunidade dá o seu contributo sobre aquela mesma informação, e temos um especialista que depois vai redefinir todo o relatório com base nos contributos da comunidade. Está bem? Agora, o método de coleta, mais uma vez, no modelo tradicional, temos aí questionários padronizados. Aqueles questionários, inquéritos, etc. Todos esses instrumentos padronizados. E no modelo participativo, temos um diálogo e reflexão coletiva, como um método de coleta de dados constante. Diálogo e reflexão coletiva constante também. Não é um indivíduo apenas que está, digamos assim, quadrado com base em diferentes instrumentos que vai à comunidade e não observa nenhum fator sociocultural, nenhum fator, digamos, ambiental, nenhum fator econômico que pode, de uma ou de outra forma, determinar como e porquê que as coisas estão como estão. E no modelo participativo, em que temos um diálogo, reflexão coletiva, é diferente. Há esta possibilidade de observar-se além das lentes quadradas que os instrumentos nos podem colocar. Por isso, aqui nós dissemos que a saída é, em vez de fazer tão somente a monitoria e a avaliação normal, nós temos que fazer uma monitoria e avaliação participativa. Esta é a saída. É a saída que vai garantir com que a nossa comunidade esteja empoderada. Em que a nossa comunidade possa igualmente participar
na vida e na gestão regular dos nossos projetos. E aqui chama-se a atenção as organizações a serem proativas. Tá bem? Então, como é que você vai fazer esta avaliação participativa? Temos aqui alguns passos, 4 passos, obviamente que podem ser mais, mas aqui, na nossa visão, é que primeiro é preciso que a visão do projeto seja desenhado junto com a comunidade. Este é o primeiro ponto que julgamos importante. Por quê? Não são os indicadores inicialmente como ponto de partida, mas sim um diálogo que nós temos que fazer com a nossa comunidade para definir sucesso, não nos nossos termos, mas nos termos de quem? Da comunidade. Porque aquilo que significa sucesso para uma organização não é sucesso para a comunidade. Ou seja, pode não ser. Este é o primeiro passo. Definir junto a visão. Segundo passo, criar também junto indicadores relevantes. Relevantes para quem? Relevantes para a comunidade. E este ponto significa o quê? Significa que nós temos que traduzir a nossa visão ou aquela visão em métricas que vão fazer sentido culturalmente. Por exemplo, usar conhecimento tradicional, focar em capacidade, em vez de nós simplesmente basearmos-nos com aquela técnica de verificação, digamos, de percentagens, verificação numérica quantitativa tão somente, mas é preciso sairmos destas métricas e olharmos para outras métricas qualitativas. Só que, quando vamos fazer as métricas quantitativas, é importante que nós traduzamos as métricas quantitativas de tal forma que eles sejam verificáveis, sejam relevantes para a comunidade. Tá bem? O terceiro ponto é preciso coletar os dados e analisar esses mesmos dados em conjunto com a comunidade. Usar métodos visuais e narrativos. Mapas, histórias, para o quê? Para que esta comunidade participativamente neste processo de coleta de informação e sua respectiva interpretação. Não vamos usar aqui jargões técnicos que depois dificulta o entendimento real da comunidade sobre os objetivos daquela avaliação específica. É importante que nós deixamos, de facto, a base, tanto em termos da nossa estratégia, quanto em termos do nosso próprio vocabulário, das nossas técnicas. Por quê? Para permitir que a nossa comunidade lá, na zona mais recôndita possível, seja capaz de participar ativamente neste processo de coleta e interpretação dos nossos dados de monitoria e avaliação. Está bem? E depois, o momento a seguir é aprender, agir e adaptar. Esse é um ponto, digamos assim, extremamente diferenciador. Depois de você coletar essa informação, você tem que ter a capacidade de aprender com aqueles dados lá. Não deve coletar a informação apenas e ficar consigo por aí e depois dar o doador. Não. É preciso pegar os dados, fazer uma compilação, sim senhora, interpretação e aprendizagem. Tem que aprender com aqueles dados. O que é que aqueles dados querem nos dizer em termos reais? E depois de nós aprendermos, o que é que vamos fazer? Temos que agir. E nesse processo de ação, obviamente, se for necessário adaptar alguma coisa, teremos que adaptar. É aí já onde entra um outro conceito, que é o conceito de monitoria e avaliação participativa e adaptativa. Não vamos ter aqui um processo de monitoria e avaliação simplesmente unilateral, unilinear, quis dizer, que depois é simplesmente quadrado. Não é adaptativo. Não. Tem que ser necessariamente adaptativo. Porque lá no terreno terão informações que nos vão ser extremamente úteis e que vão, em bom rigor, definir o que vai ser a nossa prioridade daquele ponto para frente. Então, se a sua organização não faz esse exercício de reflexão, de aprendizagem com os dados e ação, este é o momento. Tem que colocar isto em meta.
Temos aqui, por exemplo, um exemplo aqui de como é que nós vamos medir o que realmente importa na comunidade. Temos aqui alguns exemplos de indicadores naquela abordagem tradicional e temos alguns exemplos de indicadores de uma abordagem participativa para que isto lhe facilite aqui a visualização real. Temos, de um lado, o número de workshops sobre a nutrição realizados. Bem, como você diz assim, número de workshops sobre nutrição realizados, estamos a falar do indicador que, em bom rigor, vai ser verificado com controle externo, digamos, com aqueles outros instrumentos que já falamos aqui. Chega ali o indivíduo na base, coleta e vai ver quantos participaram, quantos workshops foram realizados, X números. Mas quando nós vamos no indicador participativo, é diferente. Ali nós queremos ver o número, ou seja, o aumento do número de famílias que relatam usar 2 ou mais novas receitas saudáveis. Vamos ver qual é a diferença que faz. Você está mediante um indicador que é realmente relevante para aquela comunidade. Quando você diz número de workshops sobre nutrição realizados, você não está a dizer nada. O que é isso? O que é que isso tem a ver com a comunidade em bom rigor? Nada. Temos um outro exemplo ali que é a redução de X% no desmatamento medido por satélite. E aqui estamos a falar de uma medição técnica, né? Vão ter esse satélite para medir, digamos assim, a percentagem de desmatamento. Agora, do lado participativo, temos ali o mesmo indicador traduzido, que é o retorno de espécies de pássaros que a comunidade considera sinal de ecossistema saudável. É a mesma coisa, mas dito de outra forma e, digamos assim, identificado com quem? Com a comunidade. E para este caso específico aqui, é um indicador que foi definido com o apoio dos anciãos. Então pense nisso. Quando vai, digamos, traduzir os indicadores tradicionais para participativos, é importante que pense nessas coisas. Ou seja, sempre que tiver indicadores tradicionais, opte sempre em usar indicadores participativos. Traduza-os completamente para indicadores participativos, porque estes indicadores participativos eles vão permitir que a gente conheça, em bom rigor, o impacto real que o projeto fez naquela comunidade específica. Ok? Mas aqui, obviamente que temos que nos antecipar os obstáculos, porque todas as organizações vão dizer uma série de coisas. Olha, eu não tenho tempo, ou disseram-me que o meu projeto só tem que falar com líderes, ou porque há uma resistência política e uma série de obstáculos que nós podemos enfrentar neste processo de implementação da monitoria e avaliação participativa. Por exemplo, se você encontra um desafio, você antecipa o desafio, então você tem que logo encontrar uma mitigação. Nós temos aqui alguns exemplos de desafio, por exemplo, para um projeto que diz assim, que só líderes falam. Temos umas vozes marginalizadas aí. E qual é a mitigação? Mitigação do projeto tem que ser o quê? Criar espaços seguros e separados para mulheres, jovens e grupos marginalizados. Ok? Nós estamos o quê? Estamos a desconstruir tudo aquilo que é tradicional para construir o método participativo. Está bem? Temos, por exemplo, a falta de tempo e recursos. Essa é uma das desculpas que nós podemos encontrar neste processo de implementação desta nova forma de fazer monitoria e avaliação. Mas a mitigação pode ser o quê? Tem que orçamentar a participação desde o início e usar métodos simples e adaptados. Quer dizer que, no processo de orçamentação, tem que estar lá contemplado todos os custos possíveis. Integrar no cronograma, ferramentas visuais, reuniões locais, etc., etc., deve estar tudo bem orçamentado. Porque depois temos aquela situação em que o doador faz pressão por resultados rápidos, então a única forma de mitigar é aquilo. Tu tens que mitigar. E depois tem a questão da resistência política. Porque pode haver aquele questionamento de legitimidade e preferência por métodos científicos. Numa situação dessa, o que é que vocês vão fazer?
como organização. Vocês devem construir alianças e basear a vossa advocacia fundamentalmente em dados sólidos validados pela comunidade. Essa é a saída. Se vocês vão falar sobre casamento prematuro numa comunidade e alguém vem questionar sobre a vossa legitimidade, ou seja, sobre a legitimidade daquele tema naquela comunidade, é simples. Se vocês tiverem já constituído estas alianças com a comunidade e basearem toda a vossa estratégia, toda a vossa informação com dados que a própria comunidade vos deu, aí vocês estão salvos. Está bem? Então, vamos antecipar esses obstáculos todos, vamos colocar quais são as mitigações, quais são as vias de combater isto e nos preparar para isso. Está bem? É importante nos preparar para isso. Agora, o que eu posso dizer é que hoje você tem que começar a medir os seus resultados com significado. Tens que parar de fazer essa medição muito burocrática dos resultados do seu projeto. Primeiro passo, questione os seus indicadores atuais. Como é que eles estão? Eles são, digamos, mais tradicionais ou são mais participativos? Questione-se. E depois de questionar-se, tem que aí iniciar um diálogo sobre o sucesso com uma comunidade parceira. Aquela comunidade onde você está a implementar o projeto tem que ser aquela comunidade que vai definir o que é sucesso daquele projeto específico. E depois é preciso transformar-se de especialista em facilitador do conhecimento local. Não chega lá como quem diz que eu sou especialista em monitoria e avaliação e tal. Não. Tem que ser alguém que vai facilitar o processo de coleta de informação e partilha de informação, etc. E esse mesmo processo de produção de conhecimento local. Só assim é que nós podemos definitivamente mudar a abordagem tradicional de monitoria e avaliação para uma abordagem mais participativa. Digam-me, o que é que achaste dessas dicas? São dicas que vale a pena aplicar na sua organização? Se vale a pena, deixa aí nos comentários. E se não vale a pena também, deixa aí nos comentários. Se tem desafios de aplicar esta metodologia específica dentro da sua organização, deixe nos comentários. Se tem desafios de adaptar a sua, digamos, os seus indicadores para indicadores mais participativos, também deixe aí nos comentários, contacte-nos. Por hoje é tudo. Foi um prazer tê-los aqui no nosso espaço de monitoria e avaliação e esperamos vê-los em breve para mais uma conversa, para mais um tema. Fique bem.